E aí, meu amigo, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre uma batalha invisível que a maioria dos homens nem sabe que está lutando. Não é contra o sistema, a política ou a pobreza. É uma guerra que acontece dentro da gente, no silêncio, onde a gente acha que ninguém está vendo. O papo é reto. O que está te destruindo aos poucos não é o mundo lá fora, mas a tua própria busca por prazer. Se você já sentiu um vazio depois de um momento de alívio rápido, ou se liga que tem algo te puxando para baixo, fica aqui. Se esse papo te toca, já deixa o teu like e se inscreve no canal, para a gente continuar essa jornada juntos. A ironia é que a maioria dos seus problemas não começa com a falta de oportunidades. Começa, cara, na tua incapacidade de dizer não para o próprio desejo. A gente vive exausto, apático, ansioso, afundado em culpa e ainda se acha livre. A luxúria não chega com algemas. Ela chega numa tela de celular, com uma notificação e a promessa de um prazer relâmpago. A cela está aberta, mas a gente continua preso porque no fundo a gente gosta de estar lá. E a real é que ninguém te fala isso, mas a maioria dos teus perrengues começa entre as tuas pernas. Relacionamentos desmoronando, foco que sumiu no ar, decisões erradas, tudo amarrado a um impulso sexual que está totalmente desgovernado. É que, pô, é bem mais fácil culpar o mundo, dizer que é difícil ser homem hoje, do que encarar a realidade. Você é escravo da sua própria carne. Schopenhauer dizia que a vontade sexual é a vontade da vida. Mas o que ele quis dizer não é bonito. Ele via a vida como uma força cega, absurda, indiferente. Aquele desejo que você sente não é nada romântico. É só um ciclo biológico que te empurra para atos que depois te deixam com um gosto de arrependimento. Você não ama, você só deseja. E o desejo, meu irmão, é sempre burro. A verdade é que a tua vontade está sendo usada contra você. Cada site de pornô, cada perfil que você segue só para alimentar o desejo, cada mensagem para alguém que você não respeita, tudo isso é prova de que o controle sumiu. E aí, bate a pergunta que ninguém faz. E se toda a fraqueza do homem começasse com sexo? E se o seu império interno ruísse primeiro no desejo? E se a liberdade de verdade fosse a de recusar o prazer mais fácil do mundo? A maioria vai rir, vai dizer que é papo de velho. Mas Nietzsche já avisou. A fé no amor é a forma moderna da fé em Deus. É só superstição. O que você chama de conexão ou paixão, na maioria das vezes, é só luxúria com um perfume de poesia. E quando tudo isso acaba, o que sobra? Sobra você, sozinho, fraco, se arrependendo pela milésima vez. Sobra o cansaço que não tem nome, o celular com o histórico limpo, mas a culpa tatuada no peito. A luxúria não destrói a gente com uma machadada. Ela corrói a alma de dentro para fora, no silêncio. E o pior de tudo, te convence de que tá tudo tranquilo. A moral da história não é sobre religião ou pecado. É sobre poder. Um cara que não domina a própria luxúria não domina mais nada. Você pode ser rico, bonito, esperto, mas se uma imagem ou um impulso é capaz de dobrar sua vontade, você é fraco. E, sinceramente, o mundo tá lotado de homens fracos. O buraco que não tem fundo. O ciclo é cruel, cara. Desejo, estímulo, prazer vazio, e aí, bate um desejo maior. Cada nova indulgência só faz o buraco crescer. A ciência já confirmou isso. A neurociência explica que o seu sistema de recompensa, movido à dopamina, vai ficando insensível. Isso significa que o que antes te empolgava já não faz mais efeito, mas você continua repetindo a dose. Um estudo de 2014, da Universidade de Cambridge, mostrou que o cérebro de viciados em pornografia acende as mesmas luzes de um viciado em cocaína. Pense nisso. O prazer visual do sexo vira uma droga invisível, aceita socialmente, mas que te devora por dentro. E o problema é que o mundo de hoje foi feito para isso. A indústria, o marketing, o entretenimento, tudo depende do teu vício. Você é mais fácil de manipular quando está com o foco partido ao meio entre o desejo e a culpa. Nietzsche, de um jeito meio brutal, dizia que a gente precisa de um propósito para aguentar o peso da vida. Mas quando o propósito falha, a gente corre para o prazer, que vira um anestésico. A felicidade para ele é querer o que se tem.
Mas quem é escravo da luxúria nunca quer o que tem. Quer o proibido, o que não respeita, o que fere. E essa compulsão por se perder não é liberdade. É pura escravidão. A gente vê isso nos olhos. Homens esgotados, que não conseguem mais sustentar um olhar limpo. Homens que não dormem em paz, que não trabalham com clareza. Tudo porque o desejo virou o norte da vida, e não a disciplina. O experimento da verdade. Quer ver a verdade na sua cara? Tente isto. Fique 30 dias sem pornografia, masturbação ou qualquer gratificação sexual que não seja com uma parceira real. O que vai aparecer não é só abstinência, é a verdade. Você vai sacar que metade da tua energia estava sendo jogada fora tentando encher um buraco que não tem fundo. Os filósofos estoicos chamavam isso de apateia. Não é a ausência de sentimento, mas a liberdade em relação às paixões. Epicteto, que foi escravo, sabia bem que nenhum homem é livre se não governa a si mesmo. Eles viam o corpo como um animal trapaceiro, que pede o tempo todo. E um homem que só atende a esses pedidos vira um bichinho de circo, pulando por migalhas de prazer. Nietzsche dizia que o poder de verdade é a autossuperação. Aquele que transforma o impulso bruto em ação consciente se torna perigoso, incontrolável. E é exatamente isso que o sistema não quer que você seja. Um homem disciplinado é uma ameaça. Ele não precisa de like, de validação ou de aplauso. Ele precisa de propósito, e quando tem isso, se torna imune às promessas vazias. Controlar a luxúria não te deixa fraco, te faz forte pra caramba. Você começa a ter energia de sobra para criar, liderar, estudar, servir. A sua presença muda, o seu olhar muda, o seu valor muda. Luxúria é só uma covardia disfarçada. A disciplina sexual é o primeiro tijolo no império do seu domínio próprio. A vitória sobre o corpo não é um castigo. É o primeiro passo para a liberdade. A maioria dos homens nunca vai entender isso, porque nunca se permitiu ficar em silêncio por tempo suficiente para escutar o que a alma tem a dizer. O problema não é a ética ou a moral. A luxúria te afasta do sentido da sua existência. Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração, escreveu: "Quando a vida perde o sentido, o homem busca prazer. A luxúria é a droga dos vazios. Homens vazios se agarram ao sexo como um anestésico, mas nenhum vício cura o buraco que ele mesmo cavou. A psicologia mostrou sem piedade. O vício em pornô mata a sua capacidade de sentir prazer nas pequenas coisas boas da vida. O cérebro, viciado em estímulo máximo, se desinteressa por tudo que exige esforço. E o que sobra? Um homem cansado, emocionalmente instável e com a autoestima no chão, mas que ainda se acha livre. Essa ilusão de liberdade é o golpe final." Nietzsche falava que a liberdade é a vontade de se responsabilizar por si mesmo, mas a maioria foge disso. É mais fácil culpar a sociedade, as mulheres, a cultura, do que sentar e encarar a própria miséria. Quer saber por que você não consegue começar aquele projeto, manter o treino, ter um relacionamento honesto? Porque tudo em você foi treinado para querer alívio. E o alívio é o oposto da missão. A luxúria, no fim das contas, não é só um excesso, é uma distração, um atalho que parece bom até você se ligar que está andando em círculos há anos. Você ainda é fraco porque sempre escolhe o caminho mais fácil. Essa frase dói, eu sei, mas ela também liberta. O problema não é o mundo. O problema é a sua escolha constante pelo conforto. E a luxúria é o conforto mais barato e destrutivo que existe. Você quer ser vitorioso? Quer ter respeito? Quer um propósito? Então saca só, nada disso vem antes da disciplina. E nenhuma disciplina é mais decisiva que a sexual, porque ela é a mais íntima, a mais silenciosa, a mais traiçoeira. O homem que não domina a luxúria será sempre escravo. A maioria dos gênios históricos vivia em celibato, não porque odiava sexo, mas porque entendeu que o foco é finito. E redirecionar essa energia bruta para criar, pensar e transformar o mundo é mais divino que qualquer orgasmo. Tesla dizia que o sexo o desviava da sua missão. Guerreiros samurais
praticavam continência antes das batalhas. Por quê? Porque sabiam que a energia sexual, quando contida e redirecionada, vira poder puro. A sociedade de hoje quer que você seja reativo, que clique, que consuma, que se masturbe. Um homem forte e disciplinado não dá lucro, dá medo. E é por isso que poucos seguem esse caminho. Mas é só nele que existe poder de verdade. Vença seu desejo, e a clareza volta. O respeito se impõe, e a direção aparece. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Você se basta. Se você chegou até aqui, eu preciso te dizer uma coisa. Você é raro. Não tem muita gente com a coragem de encarar esse tema de frente, sem desculpas. Só por assistir, refletir e compartilhar, você já faz parte de um movimento silencioso, mas poderoso. Um movimento que começa dentro de cada um, onde ninguém vê, mas tudo muda. Se esse conteúdo fez sentido, se te incomodou ou te deu força, considere se tornar membro do canal. É a sua forma de mostrar que este trabalho tem valor, que você quer mais conteúdo com verdade e coragem. E mesmo que não possa, só por estar aqui, por ouvir até o fim, você já está ajudando pra caramba. Porque cada mente que desperta é uma luz acesa num mundo que está escuro demais. Seja essa luz. A gente se vê no próximo vídeo. Fique forte, fique firme e continue a luta.